O Natal é a noite em que todos dizem que nada de ruim acontece. Mas e se eu te dissesse que algumas das histórias mais assustadoras já vividas começaram exatamente quando as luzes da árvore estavam acesas, quando as famílias estavam reunidas e quando todos acreditavam estar seguros? Hoje, você vai ouvir 3 histórias reais e perturbadoras que aconteceram na noite de Natal. Depois da última, talvez você nunca mais consiga olhar para essa data da mesma forma. Apague as luzes, coloque os fones e prepare-se. Era véspera de Natal quando a família se reuniu naquela casa antiga, afastada da cidade. A neve cobria tudo do lado de fora, deixando o silêncio ainda mais pesado. Dentro, o clima era de festa, risadas, música baixa, cheiro de comida quente. Tudo parecia normal, até a hora dos presentes. Debaixo da árvore havia uma caixa que ninguém lembrava de ter colocado ali. Ela não tinha etiqueta, nem nome. Apenas um laço vermelho mal amarrado. A mãe foi a primeira a estranhar. O pai disse que talvez algum parente tivesse esquecido de avisar. Mas algo naquela caixa incomodava. Ela estava fria demais. Mesmo estando dentro da casa aquecida, o papel parecia gelado ao toque. Ainda assim, decidiram abrir. Quando a tampa foi retirada, o sorriso desapareceu do rosto de todos. Dentro da caixa havia apenas um objeto: uma fita cassete antiga. Junto dela, um bilhete escrito à mão: "Para vocês, agora é a hora." Ninguém entendeu o que aquilo significava, mas havia um toca-fitas antigo na casa. Contra o bom senso, decidiram ouvir. Assim que o play foi pressionado, um chiado tomou conta da sala. Depois, uma voz. Era uma voz infantil. Ela cantava uma música de Natal, mas algo estava errado. A melodia era lenta demais. As palavras eram sussurradas, como se a criança estivesse muito perto do microfone, perto demais. De repente, a música parou, e a mesma voz disse: "Eu estou aqui desde o último Natal." O pai desligou o aparelho imediatamente. O silêncio foi absoluto. Foi então que perceberam algo que gelou o sangue de todos. Aquela voz era idêntica à do filho mais novo da família. O problema, ele havia desaparecido exatamente 1 ano atrás, na noite de Natal, e nunca foi encontrado. Quando olharam para o corredor escuro da casa, ouviram passos leves e uma risada infantil ecoando suavemente. Naquela noite, ninguém dormiu, e a fita nunca mais foi tocada. Mas dizem que todo Natal, às mesmas horas, ela reaparece debaixo da árvore. Em muitas cidades, é tradição alguém se vestir de Papai Noel para visitar casas na noite de Natal. Foi exatamente isso que Marcos fazia há anos. Ele era conhecido no bairro, sempre alegre, sempre gentil, nunca recusava um pedido. Naquela noite, recebeu uma ligação estranha. Uma mulher pediu que ele fosse até uma casa afastada, dizendo que havia uma criança que precisava muito acreditar no Natal.
Algo na voz dela soava desesperado. Mesmo assim, Marcos aceitou. A casa ficava no fim de uma estrada escura, cercada de árvores altas. Nenhuma luz acesa, nenhum som. Ele bateu à porta. Ninguém respondeu. Quando estava prestes a ir embora, a porta se abriu lentamente. Dentro da casa estava completamente escuro. A mulher não aparecia, mas ele ouviu uma voz infantil chamando: Papai Noel? Entra. Contra toda lógica, ele entrou. A porta se fechou sozinha atrás dele. O ar estava gelado e o silêncio era opressor. Ele chamou pela mulher. Nenhuma resposta. Então, ouviu passos, vindo do andar de cima. Subindo as escadas, encontrou um quarto iluminado apenas por velas. No centro, havia uma árvore de Natal seca, velha, quase morta. Embaixo dela, fotografias. Centenas delas, todas mostrando Papais Noéis diferentes, em datas diferentes, em anos diferentes. O coração de Marcos disparou. Foi quando ele percebeu algo ainda pior. Algumas das fotos eram recentes, e uma delas era dele, chegando à casa naquela noite. Atrás dele, uma sombra aparecia na imagem. Antes que pudesse reagir, sentiu mãos geladas segurando seus ombros. Uma voz sussurrou em seu ouvido: o Natal precisa de um sacrifício. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. Nenhum sinal de Marcos. A única coisa encontrada foi seu gorro vermelho, debaixo de uma árvore morta. Desde então, naquela estrada, dizem que às vezes é possível ver um Papai Noel caminhando sozinho, procurando a próxima casa. Essa história aconteceu com uma família que se mudou para uma casa nova pouco antes do Natal. Tudo parecia perfeito. Casa grande, vizinhança tranquila, sem histórico algum. Na noite de Natal, prepararam tudo: ceia, presentes, decoração. À meia-noite, trocaram abraços e começaram a comemorar. Mas algo estranho aconteceu. O relógio da sala parou exatamente à meia-noite. Eles riram, achando que era defeito, mas quando olharam os celulares, todos mostravam o mesmo horário: meia-noite. O tempo simplesmente parou. Do lado de fora não havia carros, nenhum som, nenhuma luz nas casas vizinhas. Eles tentaram sair, mas a porta não abria. As janelas não quebravam. Então, a música de Natal começou a tocar sozinha. A mesma música, em looping. Com o passar das horas, ou do que deveriam ser horas, começaram a perceber algo aterrador. A ceia reaparecia intacta, mesmo depois de comida. Os presentes voltavam para debaixo da árvore, e a decoração nunca se desfazia. Eles estavam presos naquela noite. Com o tempo, começaram a mudar. Cansaço extremo, confusão, alucinações. Um deles jurava ver pessoas observando pela janela. Outro dizia ouvir sussurros vindo da árvore. Dias, semanas, talvez anos se passaram, até que apenas uma pessoa restou, sentada na sala, olhando para o relógio parado. Quando a polícia finalmente entrou na casa, muito tempo depois, encontrou apenas uma coisa: uma árvore de Natal montada, um relógio parado à meia-noite, e uma gravação tocando repetidamente uma música natalina antiga. Desde então, dizem que aquela casa nunca foi vendida, porque quem entra pode acabar ficando preso para sempre no Natal.
O Natal deveria ser uma noite de alegria, união e esperança. Mas, como você viu, nem sempre é assim. Às vezes, as histórias mais assustadoras acontecem exatamente quando acreditamos estar seguros. Se você chegou até aqui, deixe seu like para apoiar o canal. Se inscreva para não perder as próximas histórias. E aproveite para assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Boa noite e cuidado com o próximo Natal.